muita alegria que a gente vai conversar sobre o texto sagrado e peço ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo, de mim, nesse compartilhar. Nós temos feito uma caminhada linda, guiados pelo evangelista Marcos, que deixou escrito, deixou narrado esse evangelho, que é o mais curto, que é, segundo os estudiosos, um dos primeiros a ter escrito, pelo menos em relação aos quatro, o primeiro a ter sido escrito, e que é tão direto e mostra esse homem que tem o nome sobre todos, sendo muitas vezes desafiado, acuado, mas que não não hesita no que tem que fazer e que atende a todos aqueles que se aproximam dele. A passagem que nós vamos ler hoje está em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, a gente vai ler do 18 ao 27. Eu coloquei a NVI aqui, Adriano, se você quiser compartilhar com todos, aí eu leio com todos para não ter defasagem. Marcos 12, do 18 ao 27. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Dele quem? De Jesus. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Amém. Querido Deus, mais uma vez, juntos como tua família, juntos como teu corpo, nós nos reunimos nesta manhã de domingo. E te pedimos, Senhor, que, para além da nossa intelectualidade, para além da nossa facilidade de comunicação, que o teu Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nos faça, ao ler as Escrituras, extrair mais do que a letra. A letra que mata, a letra que divide, a letra que pode ser usada, pode ser distorcida. Mas que o poder do teu Espírito Santo nos guie nessa reflexão, nos guie na nossa caminhada, que ela seja baseada à luz das Escrituras, mas que ela seja inundada, que ela seja completamente envolvida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Amém. O texto
de Marcos, e esse texto encerra uma série de questionamentos de diversos representantes da liderança judaica. O texto começa dizendo que depois os saduceus, e o próprio Marcos faz essa apresentação, aqueles que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então você tinha, basicamente, em termos religiosos, e aí não estou falando de política, estou falando de religião, essa divisão entre fariseus e entre saduceus. Mas havia também outros grupos religiosos na época, como, por exemplo, os essênios. Característica dos fariseus. Fariseus eram aqueles que tentavam alcançar Deus a partir de uma vida muito proba, muito correta, muito ligada aos mandamentos, à lei de Moisés e a sua interpretação. Eram aqueles que não se misturavam, né? Jesus algumas vezes os condenou dizendo, olha, vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas o coração de vocês está cheio de sujeira. Mas eram aqueles que, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Mas se por um lado você tinha os fariseus, que de alguma forma tentavam buscar o reino de Deus nessa maneira asceta de viver, nessa maneira legalista de viver, eu acho que a palavra mais certa é legalista, até porque depois para os essênios a gente vai utilizar outro termo. Então, nessa maneira legalista de viver, você tinha os saduceus, que por outro lado também eram um segmento religioso, mas que, diferente dos fariseus, a esperança deles era, ou a vida deles era, simplesmente o que acontecia no aqui e agora. Então, para eles não havia ressurreição. E se empederniam nessa sensação e procuravam base nas escrituras para poder provar que o que valia e o que importava era o aqui e agora. Falo de um terceiro grupo, que são os essênios, que são aqueles que decidiram por não mais viver a vida em comunidade urbana. Então se retiraram para regiões separadas, muitas vezes montanhas, e cunharam para si mesmos um modo de vida completamente apartado para não se contaminar com os outros. Enquanto os fariseus tentavam não se contaminar, ainda que vivendo na sociedade, os essênios não foram construir pequenas cidades, pequenas comunidades próprias para viver separado. Jesus, então, é questionado, neste momento aqui do texto, pelos saduceus. E depois dessa vírgula em que Marcos diz que não há ressurreição, eles tentam provar Jesus, ou desafiar Jesus, confrontando Jesus com um texto bíblico. E é um texto de Moisés, na lei de Moisés. Está escrito lá em Deuteronômio 25. E ele diz, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. E aí eles criam, então, uma situação hipotética para tentar deixar Jesus embaraçado. Olha, vou contar uma história aqui, hipotética, eu quero que o senhor se manifeste aqui. Tinham 7 irmãos, e o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. E aí o segundo casou-se com a viúva. Em outro texto vai dizer que a mulher foi dada ao segundo homem. E esse também morreu sem deixar filhos. E o mesmo aconteceu com o terceiro. E todos os 7 foram assim, mortos sem deixar filhos. E, por fim, a mulher morreu também. Perceba que a mulher é praticamente um apêndice da história, né? E aí vem a pergunta, então, para a qual eles acham que Jesus não terá resposta. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela?
Perceba que a motivação deles, a motivação e o objetivo, né? A motivação deles para apoiar Jesus é para provar o próprio ponto de vista de que não há ressurreição. Essa é a questão. E eles usam como subterfúgio uma questão embaraçosa do ponto de vista sexual, casamento. Olha, essa mulher, ela se relacionou com 7 homens diferentes, com 7 irmãos. Jesus, e aí, como é que fica? Se tem ressurreição, de quem que ela vai ser agora? Porque ela foi dos 7. E tem a gente vive a época dos memes, né? Mas tem um cara assim, desolado, né? Botando na cabeça e falando assim, não, de novo não, né? Jesus responde no versículo 24: vocês estão enganados, vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Eu podia ter terminado ali, né? Vocês não sabem o que vocês estão falando, gente. Vocês estão achando que são religiosos, que estão lendo as escrituras, que estão estudando, mas vocês não estão entendendo a essência. Quem foi que disse que na ressurreição haverá casamento? Quem foi que disse que na ressurreição haverá relacionamento homem e mulher para procriação? Quem foi que disse isso para vocês? Serão como anjos. A ressurreição é um estado em que isso não faz mais sentido nenhum. E aí, pensando nessa resposta de Jesus, que depois a gente pode detalhar mais, eu queria mostrar o paralelo, ou pelo menos essa sequência de Marcos, e que nos mostra esses diversos grupos que ocupavam a liderança judaica, a primazia judaica na época, tentando pegar Jesus em alguma questão. Se a gente voltar lá para o capítulo 11, para o versículo 27, olha o que diz. Eu posso ler aqui, Adriano, mas enfim. 11, 27. Chegaram novamente a Jerusalém, é o capítulo anterior. E quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade? Quando é que Jesus é confrontado dessa forma? Lembra que no começo desse capítulo 11, Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? E depois ele passa por aquela figueira, e aí, ao passar pela figueira, ele vai a gente passou até por isso no estudo, né? Amaldiçoa aquela figueira por não estar produzindo frutos, e depois os discípulos ficam maravilhados com aquilo e perguntam: Senhor, como é isso? E ele diz: olha, qualquer um de vocês que orar e que tiver fé e no seu coração, que ore assim, e o Senhor vai conceder aquilo que vocês pedirem. E essa pequena classe de pessoas, pequeno em número, mas importante e relevante para a sociedade, que são os escribas, aqui ele vai usar outro nome, né? Ele vai chamar de mestres da lei, que é uma questão são sinônimos. Os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que em outra versão vai chamar de ancião, confrontam Jesus e perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? Espera aí. Acho que tem um livro, né, de fala sobre as relações no ambiente de trabalho, né? Eu acho que o nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo? E acho que a pergunta desse grupo é mais ou menos essa. Você, peraí, olha, nós estamos aqui já bem estabelecidos, o sacerdócio é herança hereditária, ser mestre da lei ou escriba é uma questão escolástica, ou seja, há curso para isso, tem que estudar para isso, tem que ter ler. E ser ancião, ser um dos príncipes religiosos, também foi dado conforme a descendência em Israel.
Quem é você? De onde você está? Qual o seu pedigree? Me mostra teu currículo. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te dá esse respaldo? De onde você tirou esse poder para fazer essas coisas? Quem é que está te conferindo poder? E interessante que Jesus, em vez de responder, ele podia ter respondido de maneira veemente, direta, Jesus responde com outra pergunta. Ou seja, para esses que o queriam expor diante, talvez ali da multidão que estivesse ao redor, Jesus pergunta: tá bom, quer que eu responda? Eu respondo com qual é, de onde vem a minha autoridade. Mas me respondam vocês primeiro. O batismo de João era do céu ou dos homens? Perguntinha simples, básica para vocês. E coloca aqueles homens numa saia justa. E o desenrolar do texto diz isso, né? Eles ficam na dúvida: olha, se a gente disser que é de Deus, então ele vai nos perguntar por que vocês não creram e se batizaram e se arrependeram, porque era esse o batismo de João, o batismo de arrependimento, de conversão. E se a gente disser que é dos homens, a população aqui vai nos pegar, porque todo mundo sabia que João era um homem de Deus. Então eles simplesmente desistem e respondem para Jesus: olha, nós não vamos responder. E disseram assim: não sabemos. E aí Jesus diz: então tampouco eu vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Então, do ponto de vista dos escribas, que são os mestres da lei, dos sacerdotes e dos anciãos, Jesus os desafiava na questão da autoridade, na questão do poder. Continuando, começa o capítulo 12. E no 12, olha só o versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Quem que enviaram? Esses mesmos que tinham feito a pergunta e não tinham dado resposta. Leia o versículo 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. E aí o 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Ou seja, agora que eu não consegui eu mesmo, ou o nosso grupo aqui diretamente, confrontá-lo, a gente vai utilizar como ferramenta, agora como ponta de lança, os fariseus. Vamos chamar os fariseus e os herodianos, que nem sempre andavam juntos, importante dizer, né? Herodianos é um partido político, fariseu, como eu disse, é um segmento religioso. Herodianos eram aqueles de Israel que aceitaram servir a Roma e que, portanto, eram servos de Herodes, né? De alguma forma, considerados pelos judeus como traidores, porque eram aqueles judeus que estavam servindo a dominação romana. Mas para os anciãos, para os sacerdotes e para os escribas ou mestres da lei, valia a pena tentar pegar Jesus de uma outra forma. E aí o versículo 14 diz: e chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdades ensinas o caminho de Deus. Como disse o Gilson no domingo passado, né? Que introdução maravilhosa. Se ela pudesse ter sido verdadeira, se ela fosse dita de maneira sincera. E aí vem a pergunta: é lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Primeira pergunta foi sobre poder. Agora nós temos uma pergunta sobre dinheiro. E Jesus responde de uma maneira linda, e o Gilson, domingo passado, muito usado por Deus, né, ressaltou isso. Ele diz: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente fica aqui lutando com o que dá a César, com dar a César o que é de César, mas nós temos roubado Deus daquilo que nós deveríamos dar a ele. Então Jesus pega uma discussão que está ali se tornando financeira, né, pagar um tributo, pagar um imposto, e explode essa concepção e expande para todas as áreas da vida e fala assim: olha, e o Gilson nos trouxe isso no ano passado de uma maneira tão abençoadora. O que nós precisamos entregar a Deus. E aí? É dinheiro só? Será que Deus está falando só de dinheiro? Será que não há coisas muito mais importantes do que isso? Como os nossos afetos, nossos talentos,
nossas capacidades, nosso tempo. E então Jesus falou assim: ó, dá a César o que é de César. Ah, alguém já disse, né, que se o dinheiro pode comprar, então essa coisa não é importante. O que é importante é aquilo que o dinheiro talvez não consiga trazer, como paz, como salvação, às vezes até saúde, um relacionamento, apreço dos outros, afeto, e isso o dinheiro não consegue comprar. Mas aí a gente continua com as perguntas, a primeira sobre poder, a segunda sobre dinheiro, e nós caímos na terceira pergunta, que é a dos saduceus. De quem que essa mulher vai ser na vida eterna? Ora, se ela já se relacionou sexualmente com 7 homens, de quem que ela vai ser? Pergunta sobre sexo. E está aí a trinca que, de alguma forma, domina a sociedade como um todo. Não diria nem só ocidental, mas domina a civilização, domina o homem. Sexo, poder e dinheiro. Jesus é questionado por 3 grupos de pessoas diferentes sobre esses 3 aspectos. Qual é o teu poder? Qual é a tua autoridade? Como é que você faz isso? E Jesus, sabendo quem está perguntando, falou assim: beleza, vocês querem resposta? Ou vocês querem só me confrontar? Então tá bom. O jogo é de charada aqui. Me responde aí. Quem é que o batismo de João era da onde? Não dá a resposta sobre o poder. Não dá ali. Mas a gente tem vários outros textos para falar sobre o poder. Depois, a gente já passou e eu repiso, é a pergunta sobre o imposto. Vocês estão pensando em dinheiro? Moeda? Mostra aí a cara, mostra aí essa moeda. De quem que é a imagem dela? A imagem dela é de César? Dá para ele. São pedaços de metal. Isso não significa nada no reino que a gente está construindo. No reino que a gente está construindo, dinheiro é dos menores ou dos menos importantes insumos. Corações é o que nós queremos. Corações convertidos. Está perguntando de quem é a autoridade com que eu faço isso? Estou construindo um reino em que a autoridade não será entre irmãos. A autoridade será no serviço aos irmãos. Não, entre vós não terei um que manda o outro. Jesus tinha dito isso alguns capítulos antes, quando Tiago e João lhe pedem para ser o maior entre eles. Ele fala assim: não, não será assim entre vós. Antes, quem quiser governar, que seja servo. Entenda, e pior, isso não é uma receita para governar. Ah, beleza, então eu vou governar sendo servo. É quase uma ironia né? Jesus fala assim: olha, você quer mandar, meu filho? No reino aqui manda quem serve. Sirva. Porque na hora que você servir, as pessoas vão se sentir tão devedoras a você, ou tão impactadas por isso, e retira esse tipo de relacionamento autoritativo ou de comando, né, de quem manda e de quem obedece. Graças a Deus, diferente dos nossos reinos humanos, onde tem um que manda e outro que obedece, no reino, nós somos servos uns dos outros, e é isso que ele propõe. E aí, por último, ele vem os saduceus vêm e perguntam sobre casamento. Ele fala assim: gente, você acha que o reino está preocupado com de quem vai ser o corpo? Esse corpo que vai ser consumido, que vai ser destruído? De quem foi, com quem essa mulher dormiu? E como a mulher, no texto, é uma propriedade, né? Talvez dos textos do Novo Testamento, esse é um dos textos em que a mulher é mais exposta como objeto mesmo, né? Algumas versões vão dizer que assim, e o primeiro homem morreu e a mulher foi dada para o outro. E foi dada para o outro. E no final a mulher morre. Assim, é quase um apêndice da história. E aí a pergunta é: aí na ressurreição a mulher vai ser de quem? Ou seja, sempre como posse, como propriedade. Afinal de contas, os 7 teriam direitos sobre ela. E aí eu quero me deter nessa resposta de Jesus, que deveria nos colocar de joelhos em temor. Vocês não conhecem o poder de Deus.
Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Vocês erram, diz outra versão. Nessa da NVI que a gente lê, vocês estão enganados. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aí, no meu coração, e a gente tem vivido tantas discussões esses dias sobre as Escrituras, a reta leitura das Escrituras, a reta interpretação das Escrituras, como ler as Escrituras. E Jesus já nos mostrava o caminho há 2000 anos. Não há como dissociar as Escrituras do poder de Deus. Usar as Escrituras por si mesmo, como fizeram os saduceus, querendo mostrar Deuteronômio 25 como uma charada. E detalhe, Deuteronômio 25 não está falando de ressurreição, Deuteronômio 25 está falando sobre herança, sobre vida terrena. Eu vou ler. Deuteronômio 25 é o versículo 5. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Olha como é que isso é escrito em Deuteronômio. Mas eu vou continuar lendo para que vocês tenham ideia do todo. E o primogênito que ela lhe der, versículo 6, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. De novo, um homem é casado com uma mulher e ele morre sem ter filhos. Essa mulher, então, tem que se deitar, ter relações sexuais com o seu cunhado, com o irmão do seu esposo falecido, e para que ela tenha filhos. E quando tiver filhos, o nome desse filho será contado como herança do seu viúvo, do seu esposo falecido, para que o seu nome não se apague em Israel, né? Versículo 6. E aí os saduceus fazem essa pergunta para Jesus, mas eu quero continuar o texto para a gente entender essa resposta de Jesus mais dúbia, né? Vocês estão enganados, erram porque não conhecem as Escrituras. Versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, então esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome Israel, não quer cumprir para comigo o seu dever de cunhado. Vamos lá. Vamos entender o que está rolando aqui. Quer dizer que este homem, que teve o seu irmão morreu, ele teria que se deitar com a sua cunhada para levantar herança. Mas pensa, se esse homem não levantar herança para o seu irmão, para quem que fica a herança? Para ele mesmo. Porque se o seu irmão morreu sem deixar filhos, a posse, a terra do seu irmão virá para ele. Por quê? Porque se a mulher que ficou viúva se casar com outro, ela vai ser posse do outro. E aquela terra fica no nome dele. Perceba que a discussão não tem nada a ver com ressurreição. Ela eu vou chamar quase aqui de uma discussão financeira. É como se a gente estivesse discutindo aqui os passos, a sucessão, né? A herança tem um termo, um inventário, né? É o inventário do falecido. Fala assim, olha, para que a gente não precise aqui distribuir essas terras ficarem na família, só que elas têm que ficar no nome do irmão que nasceu. Vou continuar lendo, porque a história vai ficar ainda mais impressionante, para dizer o mínimo, né? E aí, versículo 8. Então os anciãos da sua cidade o chamarão. Chamarão quem? O irmão vivo. E com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la. Ora, não quero tomá-la, lembre-se, se eu não tomar, a herança fica comigo. Então sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá:
assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. É esse trecho que Jesus está. É sobre esse texto que Jesus está conversando, é esse trecho que os saduceus estão querendo usar para provar para Jesus que não há ressurreição. Eles se pegaram no primeiro trecho, em que o irmão teria que suscitar o nome do seu irmão, a herança do seu irmão, mas não se pegam no resto, né? Nas consequências do resto, do resto da história. Agora eu queria entender, ou queria propor, e até dizer isso à luz dos acontecimentos que nós temos passado, né, no Brasil, e aí eu vou dizer aqui no nosso ambiente evangélico protestante mais próximo, o que é ler as Escrituras sem o poder de Deus. Será que alguém conhece alguma igreja hoje em que, se um irmão ficar viúvo, a igreja manda que o cunhado se deite com a viúva para que ele tenha filhos? Claro, no caso de não ter filhos. Alguém conhece alguma igreja evangélica que faça isso hoje, um dia? Vou aumentar. Não precisa ser evangélica, pode ser cristã. Igreja católica, ortodoxa. Mas nós queremos dizer que seguimos a Bíblia literalmente. Eu ia usar um termo mais duro, mas às vezes eu nos acho tão crianças, assim, meninos, patéticos diante de Deus, né? Não, Senhor, nós seguimos a Bíblia literalmente. Errais por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Não adianta termos só leitura bíblica se não tivermos o Espírito Santo, que é a virtude, que é o poder de Deus, traduzindo para nós o texto, dando significado para o texto, e é um significado que se renova a cada dia. Em um outro texto, Jesus vai desafiar dizendo o seguinte: se foi, acho que foi até o Gustavo que passou por esse texto quando estava pregando conosco. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Melhor entrar na vida, ou seja, na ressurreição, sem o olho, do que manter o seu olho e ir para a perdição. Se a tua mão te faz pecar, é melhor corte a sua mão, porque é melhor que você arranque a sua mão do que entrar na vida sem a sua mão. Alguém conhece algum pastor evangélico que arrancou o olho ou arrancou a mão? Aí das duas, uma. Ou a gente não está sendo literal, ou os pastores são santos. Eu não sou. E estou com as duas mãos. Não existe literalidade de algo que não foi escrito por nós, nem para nós, nem no nosso idioma. Vou repetir. A Bíblia que você tem na sua mão, ela não foi os textos originais. Sei que isso vai chocar, mas eles não foram escritos, pelo menos no primeiro momento, para você. Eles não foram escritos por gente como você. E não teve, e não foi escrito numa linguagem que era acessível a você. Mas o Espírito Santo, através de homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, copiaram, traduziram, interpretaram e fizeram esse texto chegar até nós. Poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos uma herança reformada, protestante, evangélica
e no nosso caso, Betesda pentecostal. Sabe o que significa isso? Que este versículo que a gente acabou de ler, Atos 1:8, ele explodiu no coração de homens e mulheres que saíram de suas vidas comuns e abriram mão do seu tempo. Esqueça, não vou nem dizer abrir mão do seu dinheiro, porque a maioria deles não tinha essa condição financeira para que sobejasse, mas abriram mão daquilo que é mais precioso, do seu tempo, para pregar o evangelho. E essa nação, que no começo do século passado não tinha nem 1% de evangélicos, 100 anos depois, 110 anos depois, 120 anos depois, tem 35% de cristãos evangélicos. Por quê? Porque alguns, além da leitura da letra, tiveram o poder, receberam o poder, o dinamismo, e saíram de suas quatro paredes. Se por um lado eu digo que alguns fizeram essa leitura com poder, por outro eu digo que o que nós estamos fazendo hoje como Betesda? O que nós estamos fazendo como igreja? Lembro o que Paulo disse aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu tenho dificuldade de ler como Paulo. Isso é Romanos capítulo 1, versículo 16. E ele diz: pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Perdão. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Será que nós entendemos isso hoje? Domingo de eleição. E aí eu vi um post, até do pastor Saião, o tio da Carol. Ele diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Amei o texto. Amei a provocação. É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. É preciso pregar o evangelho como se não houvesse eleições. É preciso viver o cristianismo como se não houvesse eleições. Não adianta termos a Escritura na mão sem o poder de Deus. A Escritura sozinha é filosofia. Por outro lado, o poder de Deus sozinho, ou o poder sozinho, vira misticismo. Vou repetir, hein? Por que Jesus junta as duas coisas? Escritura sozinha vira filosofia. Letra mata, letra divide. Busca do poder. Poder pelo poder, poder espiritual. Ou espiritualismo vira misticismo. Qual é o desafio? O desafio é não abrir mão da palavra, mas não ler a palavra sem o Espírito Santo falando conosco, sem o Espírito Santo nos dirigindo, para que a gente não tropece e não caia, para que a gente não se perca, para que a gente não viva um evangelho frio. Atos capítulo 3. Olha esse modelo de inspiração para nós. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. O mendigo está pedindo esmola para quem? Pedro e João. Quem era Pedro e João? Os líderes dessa igreja nascente. E Pedro e João, fitando os olhos neste homem coxo, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Essa era o tipo de relação que esse homem coxo tinha com as pessoas.
As pessoas se comunicavam com ele para dar alguma moeda, algum apoio financeiro. E Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 1: Pedro e João subiam juntos. Temos uma igreja que anda unida. Juntos ao templo, à hora da oração. Temos uma igreja que ora. E olha só, em volta dessa igreja, versículo 2: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Havia pessoas que todos os dias pegavam esse coxo e botavam a porta da igreja para pedir esmola. Pessoas que, entendendo do cuidado e da leitura estrito senso da palavra, sem o poder naquele momento, faziam o que podiam com suas mãos, ou seja, colocavam esse homem na porta do templo para receber um pouco de dinheiro. Mas chega um momento em que a vida desse homem é transformada porque ele encontra Pedro e João que não tem dinheiro. Pedro e João, Pedro responde, diz, né? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Temos que, com o poder de Deus, deixar de ser a igreja que apenas ajuda, mas que transforma a vida. Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. Desafiador, não é? Me causa temor. Porque Jesus está dizendo para aqueles saduceus que eles não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu me pergunto, será que nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus? Será que, numa análise da nossa vida comunitária, das nossas ações como igreja, ou mesmo individuais, elas revelariam que nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus? Será que elas revelariam que nós conhecemos as Escrituras, pelo menos? Antes da gente sair fazendo crítica dos outros, né? Ou será que elas revelam que pelo menos o poder de Deus a gente conhece? Eu me sinto temeroso diante de Deus. Porque eu não consigo dizer se estamos melhores do que aqueles saduceus que estavam preocupados sobre quem, com quem essa mulher ficaria na vida eterna. Se é que nós ainda pensamos nisso. Porque às vezes estamos tão enredados nos nossos projetos, planos e momentos, que esquecemos da ressurreição e da vida eterna. Quando foi a última vez que você pensou na eternidade como algo desejado, como algo que sua alma anseia? Por que será que temos tanto medo da morte? Será que não somos saduceus enrustidos? Que, embora com a boca preguemos, falamos, lemos, né? Leiamos e falemos que acreditamos no céu, mas vivemos como se ele não existisse, colocando toda a nossa força, toda a nossa habilidade, toda a nossa inteligência, capacidade naquilo que se finda aqui? É, um, é, uma, é um- é uma pergunta que eu gostaria que ficássemos com ela no coração.
E termino citando, mais uma vez, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, onde ele diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ser meio convertido, se apegar em parte das palavras, ouvir parte da voz de Deus, nos torna piores do que aqueles que não conhecem. É nesse mesmo sentido que o Apocalipse vai dizer que os mornos serão vomitados. Se não somos saduceus, ou se não somos saduceus intelectualmente, ou seja, se não acreditamos com eles, como os saduceus, de maneira aberta, será que não temos sido saduceus de maneira velada? Nos preocupando com aquilo que se finda aqui, acaba aqui, mais do que o que tem peso de eternidade? Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus é a nossa autoridade. Nossa relação uns com os outros é de servos. No reino, dinheiro não importa. Importa é o que você dá a Deus, o que você deve a Deus. Relações interpessoais não vão te definir na eternidade. Este corpo acaba. Mas se você viver sem ter a esperança da ressurreição, a sua vida já terminou. O Senhor nos abençoe. Deus, eu quero orar com os meus irmãos. Na verdade, eu quero usar os meus irmãos como testemunhas da minha oração, mas convido-os a orarem comigo também. De que várias ciladas têm sido colocadas, várias armadilhas têm sido colocadas à nossa volta, tentando nos desviar, Senhor, do caminho, tentando nos atrair para fora dele. A ascensão política da igreja não é objetivo do reino de Deus. A ascensão financeira da igreja não é objetivo do reino de Deus. A maneira de enxergar as relações de possessão, de herança, de união, não são objetivo de implantação do reino de Deus. Temos errado, confesso o nosso pecado, confesso o meu pecado, por não nos dedicarmos à Escritura nem à busca do poder de Deus. Nos ajuda a mudar o rumo. Nos ajuda, Senhor, a sermos sinal teu. Que nesse mundo marcado por
posições, que nós não tenhamos mais uma posição, mas que nós sejamos exemplo, vivendo aquilo que cremos. Que não nos matemos pelo poder, que não nos matemos por dinheiro, que não nos matemos por posições ou por definições religiosas ou civis, mas que possamos descobrir que o teu evangelho permeia e transforma qualquer tipo de relação desse. Que no teu reino não tem mais patrão e empregado, tem irmãos. Que no teu reino o dinheiro é para servir e não para ser servido. Que no teu reino nós amamos a todos, todos somos irmãos. E que não nos esqueçamos de que o que vivemos aqui, em termos de reino, é apenas uma pitada, um gostinho, uma entrada do que enfim viveremos contigo. E por isso tu és a nossa esperança e por isso ansiamos pela tua volta, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Acho que nada me emociona mais do que o Evangelho da Graça do Senhor. Nada me emociona mais, nada me toca mais do que isso. E perceber que eu estou muito distante do padrão 100%, me colocar no meu lugar e calma, alto lá. E é a graça. E às vezes, quando eu fico me questionando, o Senhor vem e fala, olha, a minha graça te basta. E essa graça sempre me emociona muito. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós nos prostramos diante de Ti, diante da Tua grandeza, na nossa pequenez. Nós nos prostramos, reconhecemos que Tu és Deus, reconhecemos que Tu és Senhor, reconhecemos que nós somos servos, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós estamos nas nossas tentativas, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem nos conduzido, Senhor, que tem estado conosco, que tem nos fortalecido, que tem clareado o caminho, que tem clareado, Senhor, as questões para estarmos, às vezes, até perplexos com algumas coisas, Senhor, mas continuamos firmes, continuamos, Senhor, com esperança, continuamos, ó Deus, firmados. Obrigado, Deus, por toda esperança que a Tua palavra nos representa, por toda esperança que a Tua graça nos concede, por toda esperança que a Tua presença em nossos corações enche as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo isso. Colocamos a Tua igreja na Tua presença. Colocamos, ó Deus, a Tua igreja, não só a Igreja Bethesda de Brasília, mas a Tua igreja como um todo, o Teu povo que está imbuído da missão de Te fazer representar, de anunciar o Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Senhor, para que sejamos, ó Pai amado, a Tua voz verdadeiramente, possamos ser verdadeiramente a manifestação do Teu poder, a manifestação, Senhor amado, dos Teus sinais, a manifestação da Tua misericórdia, da Tua graça, a manifestação dos Teus braços estendidos e abertos, ó Deus, a quem quer e a quem precisa da Tua misericórdia e da Tua graça. Abençoa o Teu povo aqui na terra, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, aqueles que precisam ouvir a Tua mensagem ainda, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos, a Igreja Bethesda de Brasília se coloca nas Tuas mãos para fazer parte, Deus, desse povo de uma forma mais efetiva ainda, de uma forma mais significativa ainda, Pai amado. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana, Senhor, onde possamos ser abençoados e ser bênção também, Pai.
Ajuda-nos, ó Deus, nesse período ainda de grande luta que o planeta todo está vivendo, Pai amado. Fortalece-nos, dá-nos graça, dá-nos, ó Deus, a tua suavidade, a tua graça para vivermos esses momentos difíceis, Senhor amado, com graciosidade, Senhor, com a tua presença, fazendo as coisas mais suaves, mais tranquilas, ó Deus. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos pela tua presença que é muito perceptível, Pai. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém nada? Abram aí as câmeras, os microfones. Daniel, Deus abençoe. Pastor Rodrigo, Deus abençoe. Tinham alguns visitantes aqui, eu queria até pedir perdão, mas alguns até foram. Cadê? O Marcos está aí. O Marcos é primo da Cíntia, não é? Marquinhos é primo do Rodrigo. Primo do Rodrigo. É sobrinho da irmã Marta, mas ele pediu para não abrir a câmera. Vocês não estão como visitantes, não. Ah, meu primo irmão, meu primo do coração. Primo irmão, cresceu com o Rodrigo, nossas férias, melhores férias da vida, sempre foram aqui, curtindo muito Campo Grande, com o Marquinhos, todos nós. Amém. Seja bem-vindo. Tinha a Maíra, a irmã Maria Clara também estava aqui com a gente. Saudade dele, ele já saiu. Mas Deus abençoe a você, Marcos, e a todos que se achegaram conosco hoje. Tem gente que estava um tempo sem aparecer. Cadê a Lorena que eu vi aí? Cadê? Já deu um desconecte, já. Deus abençoe. Ali, ó. Não, tá ali, ó. Aí sim. Adriano? Ei, saudade. Saudade demais. Eu falando isso aqui agora, falando isso com a Lorena. Aí, Rodé. Saudade demais. Saudade, cara. Morrendo de saudade de você. Diga, irmão Moisés. Rapaz, que sapeca que esse teu time tá dando toda hora que se encontra com o Flamengo, hein? Coisa de... Fala de futebol, peraí, pô. Como é que é isso, Adriano? Já acharam o caminho da vitória antes mesmo de entrar em campo, é? Eu vou parar a gravação aqui para não ficar gravada essa situação difícil. Esse choro do flamenguista, é?